Normalmente, você precisa fortalecer seu caráter durante anos antes de conquistar o respeito das pessoas, mas existem algumas exceções, e é por isso que nesse vídeo nós vamos repassar 6 truques psicológicos que você pode usar para impor mais respeito de forma quase instantânea. Para fazer isso, nós vamos analisar algumas das personalidades de presença mais marcante que já apareceram nesse canal. O primeiro truque para ser respeitado imediatamente é melhorar a sua primeira impressão. As pessoas avaliam para saber se gostaram ou não de alguém menos de 5 segundos depois de ver a pessoa pela primeira vez. E assim como nos filmes, todos nós já vivemos essa sensação de gostar de alguém à primeira vista. Como nessa cena, um pouco dramatizada, do filme Amor a Toda Prova. He is funny. He looks like a carrot, honey. He looks like a carrot. Hi. As primeiras impressões são obrigatoriamente juízos de valor superficiais. E pode ser tentador jogar na roleta e dizer que a culpa toda é da sua genética. Mas você não precisa parecer o Ryan Gosling ou a Emma Stone para dar uma boa primeira impressão. Por sinal, um fator muito importante que você pode controlar é a sua roupa. A maior parte das pessoas se engana em relação a isso e se veste com o objetivo inconsciente de não se destacar dos outros, porque tem um medo inconsciente de serem julgadas. Ou seja, elas se vestem como todo mundo em volta para evitar serem notadas. E eu não quero focar muito nisso, mas existem 2 formas rápidas de consertar isso. Primeiro, começar a se vestir um nível acima do necessário em cada situação. Isso vai fazer você ser notado de forma positiva e é exatamente o que o Ryan Gosling faz no Amor a Toda Prova. E a segunda coisa é focar mais em encontrar uma marca que te sirva bem e que caia bem no seu corpo, ao invés de ir atrás das marcas mais caras. Agora, além do seu estilo, outro truque simples para melhorar suas primeiras impressões e conseguir mais respeito de forma imediata é ocupar mais espaço físico. Olha nesse trecho como Tony Robbins domina o espaço ao redor quando fala e como ele consegue cativar os ouvintes. No, $2,500 excites him more, that memory to this day, than even the $1 million, he did in his first 24-hour version, right? Or you breaking the 4 minute mile, $1 million, that must have been out of your mind. Tell me about that for a second. Mas ocupar mais espaço físico não precisa ser feito através de grandes gestos que captam a atenção. Pode ser algo tão simples quanto sentar de forma assimétrica ou ocupar a sua cadeira inteiramente. O objetivo não é diminuir o espaço de alguma outra pessoa, como em um jogo de dominação. Na verdade, você sempre pode se ajustar para deixar mais espaço para as pessoas ao seu redor. O objetivo é comunicar de forma subliminar que você não tem medo de ser visto com seu corpo inteiro, mas é exatamente isso que os gestos reprimidos e a linguagem corporal encolhida fazem. A forma mais fácil de ocupar mais espaço de uma forma não invasiva é através da sua postura. Na próxima vez em que você estiver prestes a entrar em algum lugar, pare um segundo para jogar seus ombros para trás e aumentar o espaço entre a parte inferior das suas costelas e os ossos do seu quadril. Isso vai fazer você ficar mais alto e você vai notar uma diferença imediata em como você se sente e em como as pessoas te olham. O próximo truque, que tem a ver com ocupar mais espaço, é se sentir confortável com toques platônicos. Claro que esse não dá para fazer durante o isolamento social, mas muitas pessoas ficam desconfortáveis quando precisam ter algum contato físico com outras pessoas. Por exemplo, acenam com as mãos ao invés de apertar as mãos e evitam qualquer tipo de contato físico depois dessa apresentação inicial. Mas o toque é algo fundamental para a conexão humana, e não apenas com parceiros românticos. O toque constrói um senso de confiança e cria um sentimento de segurança e proximidade. E é uma das formas que a Oprah usa para se conectar com as pessoas rapidamente. Claro que isso precisa ser feito da forma correta para não criar nenhum desconforto. E existem 4 princípios centrais para garantir que o toque é algo apropriado e vai ser bem recebido. Primeiro, restringe o seu toque a partes não centrais do corpo, como mãos, braços, ombros e a parte superior das costas. Segundo, mantenha o toque por no máximo 5 segundos. Se você tocar por mais tempo do que isso, pode parecer meio esquisito. Terceiro, toque em todos. Seja fisicamente carinhoso com todas as pessoas ao seu redor, independente da sua atração por elas. E elas vão te enxergar como uma pessoa mais amigável e confiante. Se você focar em só uma pessoa, por quem você talvez se sinta atraído, você pode parecer esquisito e até mesmo abusivo. Em quarto lugar, preste atenção à reação das pessoas e, obviamente, ajuste conforme necessário. Se você reparar que a pessoa ficou tensa ou se afastou, significa que você foi longe demais. Você precisa dar alguns passos para trás. Não seja como aquele amigo do Seinfeld que falava muito de perto sem nunca perceber a reação das pessoas. Hello, Aaron. So how long are you folks in town? Agora que a gente já falou da linguagem corporal e deu as primeiras dicas, vamos falar do primeiro truque relacionado ao que você diz.
Se você quiser ser imediatamente mais respeitado pelas pessoas ao seu redor, não deixe que te interrompam no meio de uma frase. A maioria das pessoas acha que é educado parar de falar quando alguém interrompe durante uma conversa. Mas quando você deixa alguém te atropelar e forçar a ficar quieto, você está demonstrando que as opiniões dela são mais importantes do que as suas. E isso é especialmente verdade em relação a conversas em grupo. Independente das suas opiniões políticas, se você assistiu às primárias republicanas em 2016, você viu que esse truque foi fundamental para o Donald Trump conseguir fazer seus oponentes parecerem candidatos fracos. Taxpayer funding for Planned Parenthood. I disagree with him on that. That's a matter of principle, and I'll tell you. You are the single biggest liar. You probably are worse than Jeb Bush. You are the single biggest liar. All right. This guy lied. Let me just tell you. Mas só deixando claro que isso não significa que você precise pisar nos outros e roubar o foco das atenções falando sem parar, ou falar mais do que eles. Mas para conseguir respeito, você deve sempre concluir as suas frases quando for a sua vez de falar, mesmo se alguém estiver tentando falar por cima. Olha como Jada Smith rapidamente desiste de ser ouvido nesse próximo trecho. No, that is something. You guys. That'll get you really humble How really does that keep quickly. you humble? No, the truth. Well, because people sort of often ask, Agora compare isso com o comportamento do pai do Jaden, Will Smith, nessa parte. You just say you're cute and stuff? Like, don't No. they say great Well, no, things no, about no, you? no, Good. God, Will no. Smith, I liked him in Bad Boys, but he got some big ass ears. Falando só um pouco mais alto do que os outros e não deixando ninguém interromper, ele consegue fazer uma piada e o resultado é que a plateia ri muito. E imediatamente depois disso, o Bradley Cooper fica animado para entrar no tópico de conversa do Will. Outro exemplo perfeito é o Russell Brand, na entrevista dele para a SMNBC, que viralizou. Disrespect your program. Okay, no, but we're- you did ask to see No, I the did, boots. and I You're liked a fellow Englishwoman, so And we I felt do- we- obliged. Ele não grita e não se apressa para terminar a frase. Ele simplesmente continua a falar no seu ritmo normal, até que tenha completado o pensamento. E em seguida, ele cede a palavra. Isso é algo importante de você aprender. A gente tem um vídeo inteiro falando sobre como impedir que as pessoas atropelem você enquanto está falando. E só uma ressalva em relação a isso. Esse truque é muito mais importante em grupos. Se você estiver falando individualmente com uma pessoa, não precisa se preocupar tanto com isso. Agora, seguindo em frente, o próximo truque psicológico contra-intuitivo é elogiar os seus rivais. Fazer o contrário, tentar desmerecer os sucessos e talentos de outra pessoa, é uma forma excelente de perder todo o respeito. Mesmo que você sinta que tem razão, agir dessa maneira faz você parecer rancoroso e invejoso. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. O oposto disso, elogiar seus oponentes, demonstra uma confiança que poucas pessoas têm. Por exemplo, olha o Jordan Peterson, que é um homem religioso, falando sobre os ateus e o ateísmo. Case to be made for atheism. I mean, let's make no bones about it. Because you could say, in some sense, there's been 300, 400 years of brilliant scientists who've been doing nothing but laying the foundation for an objective, empirical atheism. Demonstrar esse nível de respeito pelas crenças e conquistas de um oponente faz com que as pessoas imediatamente fiquem mais abertas ao que você tem para dizer. E elas vão te respeitar por admitir que também existe força no lado oposto. I'm here tonight to say a few words about an American hero that I've come to know very well and admire very much, Senator John McCain. Na sua própria vida, existem duas áreas em que você pode aplicar isso, no trabalho e nos encontros amorosos. Por exemplo, quando você coloca um colega de trabalho para cima ao elogiar seu esforço, você também se coloca para cima, porque você mostra que é justo, honesto e confiante. Por outro lado, em um encontro, se você falar mal de alguém só porque acha que a pessoa que você gosta sente atração por ela, você só parece inseguro e invejoso, e acaba com o clima naquele momento. Claro que existem exceções para isso. Tem gente que pode falar mal dos rivais de um jeito que gera muito respeito. O Muhammad Ali é um ótimo exemplo disso. Beautiful swing and the punchless Frazier clean out of the ring. Who would have thought when they came to the fight that they would have witnessed the launching of a colored satellite? Isso funciona com Ali e com Conor McGregor não só porque eles estão em um ambiente que encoraja esse tipo de postura, mas porque também tem humor e exagero no que eles dizem. Esse humor é o que transforma uma postura mais arrogante em uma fala confiante e engraçada. E o último truque para conseguir mais respeito instantaneamente é falar abertamente das suas falhas. A maioria das pessoas acredita equivocadamente que é preciso esconder as próprias falhas, mostrar uma versão perfeita de si mesmas e fingir até conseguir. A verdade é mais sutil, porque as pessoas conseguem sentir quando você está escondendo alguma coisa, especialmente se você estiver tentando compensar algo. Mind taking a picture with us? Oh, sure. Start figuring out where he is. Sorry to hear that Jane dumped you.
She didn't dump me, you know. I dumped her. It's a mutual dumping. A verdade é que as pessoas não julgam as suas fraquezas. Elas julgam a forma como você percebe as suas fraquezas. Sendo aberto sobre as suas imperfeições, você mostra que não tem medo de ser visto como é. Isso é o que é genial na batalha final do filme 8 Mile. Ao invés de fingir ser alguém que ele não é, o Eminem aceita os fatos sobre ele que poderiam prejudicá-lo e vence a batalha no fim do filme. Quando você fala dos seus defeitos sem ficar envergonhado, você demonstra uma confiança imensa. Veja a reação do público a esse discurso do Brad Pitt ao receber um prêmio. Let's be honest, it was a difficult part. A guy who gets high, takes his shirt off and doesn't get on with his wife. It's a big stretch. It's big. Mas você precisa saber usar esse truque da forma certa, para que isso não jogue contra você. E a chave é a forma como você fala. Você tem duas opções. Você pode falar sobre seus defeitos em uma piada, como o Brad Pitt fez aqui, ou você pode resumir as coisas ruins que aconteceram em uma simples frase, mantendo contato visual, sem piscar e utilizando um tom de voz mais grave. Any man willing to paint himself in the shadow of his failures will make for far more interesting conversation this night. Come, Witcher. Take a seat by my side while I change. Todas essas dicas funcionam perfeitamente, mas elas funcionam muito mais quando você desenvolve uma confiança interna que é sólida e autêntica. Se você quiser aprender mais sobre como desenvolver uma confiança autêntica, para que todas essas dicas sejam mais naturais para você, talvez você se interesse pelo módulo 2 da Universidade Carisma sobre confiança interna. Se você quiser uma palhinha de como é esse curso, você pode assistir o vídeo que fizemos sobre as 4 emoções que geram uma primeira impressão incrível em qualquer pessoa, não importa onde você estiver. A Universidade Carisma contém um guia de atividades diárias para você colocar tudo que é ensinado no curso em prática. E se você não amar o curso, seja lá qual for o motivo, oferecemos uma garantia de 60 dias para você ter tempo suficiente para experimentar o curso e decidir se vai querer seu dinheiro de volta. Essa é a confiança que nós temos no nosso curso. Então, se você tiver interesse em desenvolver sua confiança e exterminar crenças limitantes, é só clicar no link da descrição para acessar a Universidade Carisma. Por fim, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo.